Muito bem, galera de engenharia. Hoje vamos falar do pitch, então, né? E agora gravando para quem quiser assistir aí depois também, tá legal? Vamos lá, que história é essa de pitch, né? O pitch vem de uma história do pitch elevator, que é esse rapazinho aí entrando naquele elevador. Quem nunca, né? Entrou no elevador, olhou para cima e ficou olhando se vai chover, se não vai chover. E no máximo comentava com a pessoa, nossa, que calor hoje, não? Ou então, nossa, que frio. E aí você perde uma oportunidade de alguns segundos que você tem com uma pessoa que pode ser importante na sua vida pelo investimento que ela pode fazer em alguma coisa que você tem planejado. Por exemplo, um projeto, né, de startup como vocês estão fazendo aí, ok? A ideia é aproveitar esse momento ao máximo. Para isso você tem que construir o seu pitch. Tudo bem? Baseado em quê, então? Olha lá, Alexandre Osterwalder traz para nós o Canvas. Esses dois quadradinhos verdes do Canvas e o azul embaixo à direita são os mais importantes para que você possa produzir o seu pitch. Se for um pitch curto, claro, né? Que é a proposição de valor, ou seja, qual é o problema que você resolve, como você entrega valor com a solução do seu problema, para quem você entrega problema, né? Para essa oferta de valor, para quem é a segmentação, quem é o teu cliente, quem é a tua persona que vai receber isso, e se isso traz receita. E aí, se essas 3 perguntas tiverem respostas, você sim, já tem oportunidade de montar o plano de negócio como vocês já montaram o Canvas de vocês. Já o Steve Blank, ele fala de valor, de proposição de valor através do Canvas, né? Onde ele trabalha ganhos, trabalhos e dores, né? Ou medos das pessoas, né? E isso sim você constrói a sua proposição de valor, resolvendo os medos, entendendo o trabalho que a pessoa está disposta a fazer para ter aquele benefício da proposição de valor que você tem para a solução de problema e os ganhos que ela espera. Tudo isso tem que ser abordado. Lembra que nós trabalhamos isso na época do Uber lá, então? Muito bom. A ideia é que a gente termine com uma proposição de valor que é uma frase. A frase também é um tipo de pitch, que a gente vai dar uma olhadinha. Boa noite, professor. Um pouquinho mais para frente. Pois não, boa noite. Ô, professor. Eu posso responder as perguntas depois? Aí, só não, fechou. É porque eu tô em aula presencial ainda, aí eu acho que não vou conseguir assistir a aula, cara. Ok. Vamos responder depois, então, só para não atrapalhar o fluxo aqui, tá bom? Vamos Beleza. lá. Bom, a ideia de você criar uma frase, a frase também é considerada um pitch, nós vamos ver agora nas metodologias. Mas é uma frase de proposição de valor, onde você dá o nome da sua solução, você deixa claro o que ela atende, qual o segmento de cliente que ela atende, o que esse segmento de cliente precisa, que é o seu trabalho principal, quais os benefícios que proporciona essa empresa e essa solução, e o que ela se diferencia do concorrente. Então, ficaria alguma coisa assim no caso dos trampotes de aplicativos, né? Então, assim, olha só, o Hermes, que atende pessoas, que são clientes, que precisam usar táxi para se locomover, que são o job principal dessa pessoa, é usar o táxi, proporcionando o quê? Rapidez no atendimento, previsibilidade de trajeto e facilidade de pagamento. Isso são os benefícios. Ao contrário do quê? Do táxi convencional. Isso é um tipo de pitch também, que é um pitch de uma frase. A gente vai olhar. Então, é muito importante você ter a sua proposição de valor, o seu canvas montado, para que você possa estruturar seu pitch, ok? Vamos lá. O que é esse negócio de pitch, então, Rogério? Vamos lá. Todos os pitches, então, servem para mandar uma mensagem, né? Para potenciais usuários, investidores, clientes, possíveis sócios, parceiros, ou uma banca, sei lá, de avaliadores, como vai acontecer com vocês, que é uma competição lá no dia 10 e 11, ok? Então, cada um depende do estágio da empresa que ela está, do projeto que vocês estão fazendo, ou da startup onde ela está, né? Então, pode ser, de repente, um estágio de negociação, você pode usar isso para você vender alguma coisa, né? Depende da ocasião que você está fazendo. A ideia é você adaptar também o seu discurso a partir da aplicação de pitches que deram certo ou não, tá certo? E o contexto depende muito, por quê? Se eu estou falando com investidores, eu tenho que focar em algum tipo de características. Se eu estou falando com possíveis sócios, são outras características, né? Se eu estou querendo vender um produto, é um outro tipo de abordagem. Vamos lá, o primeiro tipo de pitch é o tipo de vendas, né? O pitch de vendas ou de captação, que é um founding, né? Que a gente conversa.
esses dois tipos de pitch, ele tem uma estrutura muito similar e começa sempre pela solução do seu problema. Então, qual que é o problema que você tem? Deixa claro qual é o problema, leva a pessoa a sentir esse problema, né? E fala qual é a forma que você resolve esse problema. Então, você concentra muito mais no problema e na proposta de solução. Então, é uma coisa um pouco mais comercial. No caso, então, você busca o quê, né? Quem busca esse tipo de pitch? As startups que buscam investimento, não é isso? Que é uma oportunidade de alguém criar algum investimento dentro do pitch. E ele cabe muito bem para um pitch aí de pitch elevator, né? Um pitch mais curto, tá bom? Ok, um tweet pitch ou uma frase é aquilo que a gente viu na proposição de valor, lembra lá que eu falei? Então, aquilo é um tweet pitch ou uma frase, pitch ou uma frase. Que serve o quê? Para você ganhar a atenção do seu cliente em 5 ou 10 segundos. Então, você imagina aquela frase falada num elevador ou num encontro rápido, que você conhece um possível parceiro ou investidor, e você já abre falando uma frase daquela: eu sou a empresa tal, que entrega tal serviço, que atende tal segmento, que proporciona tal benefício diferente dos outros. Você já chamou a atenção em 10 segundos, né? 5 ou 10 segundos. Ok? Então é muito importante você também ter um pitch aí, um tweet pitch na sua estrutura estratégica da elaboração do seu projeto, né? Do seu negócio. Ok? Muito bem. O elevator, que é o discurso do elevador, que é esse que nós vamos entregar dia 23, tá bom, galera? Ó, ele explica o negócio com grande clareza em apenas 30 segundos, no máximo em 1 minuto. E ele deve abordar, anote aí, galera, abordar o problema a ser resolvido, a proposta de valor, os diferenciais do seu negócio em relação àquilo que já existe ou é ofertado à sua concorrência, né? E você deve usar, você não deve ter apoio visual, por isso que é elevator, não dá para você abrir o notebook ali ou o celular e falar: dá uma olhada aqui no meu proposta, né? É uma conversa muito rápida, de 30 a 60 segundos, mas que aborda pontos relevantes, como a gente falou agora, né? Mas você não tem um apoio visual aí. Ele serve para quê? Para despertar uma curiosidade, para a gente falar: caraca, vamos classificar esse pitch para a final. Ou então, quero saber mais sobre isso, quero escutar mais 3 minutos desse negócio. Vou entrar em contato, né? E você pode terminar deixando o seu contato, seu telefone, seu e-mail, tá bom? Aquilo que é a sua proposta. Ok, muito bem. O pitch de competição, que é o que nós vamos fazer dia 10 e 11 e treinar dia 5. Então, dia 23, vocês entregam o pitch elevator de 30 a 60 segundos. Dia 3, vocês vão dia 5, vocês vão trabalhar a oficina para fazer o pitch de 3 minutos. Se você já está trabalhando nele, parabéns, tá bom? O que é esse pitch de 3, 5 ou 7 ou 10 minutos? Mas nós vamos entregar de 3 minutos, tá bom? Esse, ele usa apoio visual de slides, pode ser o PowerPoint. Ele normalmente começa com um problema, leva a pessoa para o problema, tá certo? Ele leva a pessoa para o problema, faz a pessoa viver aquele negócio, dá dados de mercado também, mostra muito bem qual é a solução proposta, né, para essa oportunidade de negócio, a proposta de solução, faz uma análise de mercado, mostra a análise de mercado, faz uma análise da concorrência, como é que os outros estão resolvendo atualmente aquele problema que você está se propondo a resolver, né? E ele é encerrado com algum gatilho de autoridade. Por exemplo, algum depoimento, alguém que gostou daquilo que você mostrou, algum lugar que já deu certo o que você está mostrando, né? Então, isso é muito importante, assim como dados de mercado, potenciais de cliente, valores que você quer, de repente, negociar pela sua proposta, busca por investidores, alguma coisa desse tipo. Então, é sempre legal você fechar com um gatilho que faça com que a pessoa tome uma ação depois daquele gatilho, ok? Dicas importantes para um pitch, então. Primeira coisa, né? Conheça muito bem o recheio do seu pitch. Ou seja, tenha clareza do que você vai falar, não inventa, não dá para você criar, vou de primeira lá e vou fazer o pitch. Não rola, é muito difícil, serve para você treinar. Mas a chance de você desperdiçar uma competição, um bom cliente, um bom investidor, um bom sócio, é muito grande. A outra coisa, crie um roteiro. As pessoas, elas são atraídas por histórias que têm início, meio e fim, né? Faça com que a pessoa viva a dor daquilo que você quer trabalhar,
né, e resolver, mas comece com meio e fim, né? Você tem que ter aquela condução para saber exatamente o que eu quero passar naquela minha comunicação. A outra coisa que a gente fala de construir um deck é a base do negócio. Então, organize muitas informações e dados antes de ficar pensando na parte visual. O que eu tenho de dados de mercado? Quem são meus concorrentes? O que já está dando certo? O que as pessoas estão fazendo para resolver esse problema? Né? De quem é esse problema? Então, pega muitos dados de mercado, que isso dá muito mais atenção e autoridade daquilo que você está apresentando, tá bom? E por último, né, antes de dar início ao pitch, né, apresente você, a empresa, deixe isso muito claro o seu nome, a empresa que você trabalha, a ideia, as pessoas que já têm algum tipo de entendimento daquilo que é a sua construção do seu deck. Então já pode apresentar essas pessoas também. Você pode, não deixe de falar da sua equipe, do papel de cada um também, ok? Comece atraindo atenção e mantenha a boa energia, especialmente no início e no final. Tem mais disso nesse link do Trends que eu peguei, parte dessa informação vou passar para vocês, que é bem legal. Então, a dica que eu deixo para vocês é, temos que treinar bastante para que fique bem.